Paz seja convosco. Paz seja na sua casa. Feliz Dia dos Pais. Hoje estava um trânsito para chegar aqui. Tava um monte de carro parado na rua, um monte de carro andando na rua, um monte de gente visitando o pai, com certeza. E quero que você saiba que o culto de hoje não é, a mensagem de hoje não é apenas para os pais. Lógico que os pais vão se sentir um pouco mais felizes, né? Mas não é apenas para os pais. Sabe por quê? Porque todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos. Queria pedir pro pessoal, é o Cadu que está ali? Pro Cadu fazer a projeção. Eu fiz uma palavra um pouquinho diferente hoje. Fiz uma palavra um pouquinho diferente. E não só porque vai ter uma apresentação, mas porque eu quero que você quebre todo o conceito que você tem de pregação. Geralmente pregação o que é? Eu venho aqui, abro a Bíblia, faço oração, passo a mensagem, vocês ficam aí sentadinhos ouvindo, não é isso? Só que hoje eu quero que vocês participem da pregação. Se vocês não participarem, a gente vai fazer uma vigília e fica aqui até... Pode ser? Seguinte, como eu falei, todos nós somos filhos, ok? Vocês pegaram isso, né? E aí, tem um ditado muito bom. Tem um ditado muito bom, eu quero que alguém complete. Tá o pai, ok. Filho de peixe? Filho de peixe, peixinho é. Todo mundo sabe essa. Agora, coloquei ali o Nemo. Filho de peixe, peixinho é. Agora eu quero que vocês pensem um pouquinho. Vocês como filhos, aqueles que são pais. Eu vi o Paulo ali, tá com uma camisa melhor pai do mundo. Eu quero uma igual, tá, amor? Só que aí você coloca a foto da Ana Lu, você escreve o segundo melhor pai do mundo, que o dele é o melhor, o meu é o segundo. Como que a gente se assemelha aos nossos pais? Como nós nos assemelhamos aos nossos pais? Como os nossos filhos se assemelham a nós que somos pais? Como? A gente falou, filho de peixe, peixinho é, não é? Filho de peixe, peixinho é. Vocês estão pensando aí? Quero que vocês pensem comigo. Como é que a gente se assemelha aos nossos pais? Vou contar uma historinha. Quando eu era criança, o pessoal já falava assim: nossa, mas você é a cara do seu pai. Aí fui ficando mais velho, passa aquela fase que a voz vai ficando meio grossa, mas não tá, sabe? Vocês já viram adolescente que tá assim, fica meio grosso, mas às vezes sai fina a voz e tal? Aí passou essa fase, minha voz e do meu pai ficou bem parecida. E a gente falava muito parecido também. Aí às vezes as pessoas ligavam em casa, sim, as pessoas ligavam em casa. Era assim que era antigamente, ligava em casa, tinha telefone em casa. E aí ligava em casa e eu atendia, às vezes minha tia, minha avó começava a falar comigo, achava que estava falando com o meu pai. Eu falei: não, peraí, vó, vou passar para o meu pai. Direto aconteceu uma coisa assim. Aí a gente até foi ficando mais velho e a gente começou a tirar sarro do pessoal, né? O pessoal ligava, ele ligava no celular do meu pai e falava assim: atende aí, finge que sou eu. Aí eu fingia que era meu pai e enganava minha avó, minha tia. A gente falava bem parecido. Agora eu conseguia se passar pelo meu pai, eu conseguia fingir que eu era o meu pai, porque eu tinha voz parecida com ele, eu falava parecido, porque eu convivia com meu pai. Porque meu pai me ensinava a fazer a brincadeira, né? Ó, finge que sou eu. Era o meu pai me ensinando, né? E aí, pra gente começar já a refletir, tem um versículo que com certeza você sabe. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele.
os filhos são reflexos dos seus pais. Não é isso? Eu aposto que os nossos filhos fazem coisas que a gente faz, sem a gente nem perceber. É ou não é? E não adianta você falar assim: filho, não faça isso. Filho, não coma porcaria. Você precisa comer legumes, precisa comer verdura. Aí vai lá, senta e come um potão de sucrilhos. E quer que o filho coma frutas e legumes. Eu estou falando isso porque eu gosto de sucrilhos. Eu gosto muito de cereal. Mas eu como frutas e legumes. Tudo bem que eu como frutas e legumes porque a Rafa faz eu comer. Fez eu comer. Aí eu aprendi a gostar de frutas e legumes. Mas os nossos filhos vão fazer aquilo que a gente faz. Filho, não bota um monte de açúcar assim no suco. Mas a gente está lá tacando um monte de açúcar. Filho, fica quieto um pouco, você não para. Só que a gente está lá sentado na igreja batendo pé. Filho, é domingo, você tem que ir na igreja. Só que a gente, quando o filho era criança, não ensinou. Ficava em casa quando estava tendo o jogo do time do coração, quando estava tendo o jogo da seleção. As crianças são reflexos dos seus pais. E aí eu queria ler com vocês o versículo que realmente é a base da palavra de hoje. Está lá em Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, o verso 26. Acompanhe aí comigo, Gênesis, capítulo 1, verso 26. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus criou o homem e a mulher. Deus criou cada um de nós. Deus criou cada um de nós à imagem e semelhança de Deus. Deus criou cada um de nós para que a gente possa ser a imagem de Deus na terra. Ok? Deu para entender até aqui, certo? Filho de peixe? Filho de peixe? Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Filho de peixe? Peixinho é. Se você é filho de Deus, nosso Pai Celeste, nós somos iguais a Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós somos reflexo de Deus na terra. Não é isso? Não é isso que a gente construiu até aqui? Foi isso que a gente fez junto até aqui, não foi? Filho de peixe, peixinho é. Eu me assemelho ao meu pai, eu sou reflexo do meu pai. Deus nos fez como filho, a imagem e semelhança. Deus nos fez, cada um de nós, a imagem e semelhança. Está lá, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Então, como que eu me assemelho a Deus? Como eu vou me assemelhar a Deus? Como que o meu filho se assemelha a mim? Convivendo, não é isso? Se eu não convivesse com meu pai, eu não me assemelharia a ele. Se eu tivesse uma outra imagem paterna, talvez eu me assemelharia a ela, né? Talvez um avô, um tio, um parente, um amigo. Não é isso? Como eu me assemelho a Deus? Tendo convivência com Deus. E aqueles que têm convivência com Deus ensinam o que Deus ensinou a elas. Se eu sou o pai, se eu tenho convivência com Deus, o que eu vou ensinar para o meu filho? Eu vou ensinar para o meu filho aquilo que Deus me ensinou. Meu avô era sarrista, aí ele ensinou meu pai a ser sarrista. Aí meu pai me ensinou a ser sarrista. Meu avô era estressado, nervoso. Meu avô caía um pote de manteiga, caía virado para baixo, ele ficava o dia inteiro xingando o pote de manteiga. Dava 11 horas da noite, ele estava ainda xingando o pote da manteiga. Meu pai não faz isso. Meu pai fica metade do dia. E eu
eu não fico também metade do dia. Eu fico um quarto do dia. Agora, tem coisa que a gente não passa, né? Tem coisa que a gente tenta se policiar. A Ana Luísa não vai pegar, não. No máximo vai poder ficar 30 segundinhos ali. Ah, porcaria de pote, pronto, passou. Não é não? Agora eu quero que a gente possa explorar alguns exemplos bíblicos de pais que ensinaram os valores de Deus aos seus filhos. Por quê? Porque pra gente que é pai, tem um pai fresquinho ali no fundo. Pra gente que é pai, a gente vai ensinar os valores de Deus para os nossos filhos. Não é isso? E pra gente que é filho, que eu sei que tem muita gente aqui que é filho, não é pai, mas é filho, e com certeza somos todos filhos de Deus. Nós temos que ensinar aos nossos irmãos e irmãs aquilo que é da vontade de Deus. Por isso que a palavra não é só para os pais, é para todo mundo. E o primeiro exemplo que eu quero que a gente olhe é o exemplo de Abraão, pai, e de seu filho Isaac. Agora eu vou testar para ver se a rapaziada está prestando atenção nos cultinhos. Quero só ver. Alguém conhece Abraão? Vocês conhecem Abraão? Eu tenho certeza que já foi ensinado para vocês sobre Abraão. Tenho certeza absoluta. Vocês já conhecem Abraão? Vamos recapitular aqui a história de Abraão? Vamos lá, se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrigem, ok? Vamos ver? Abraão estava lá. Aí Deus falou para ele: olha, vai lá e sacrifica o seu filho. Foi isso? Foi isso que aconteceu? Até aqui estou certo. Então, Deus chegou para Abraão e falou: vai lá e sacrifica seu filho. O que Abraão fez? Falou que sim? Ou falou que não? Falou que sim. Mas meio loucura, né? Imagina se fosse a gente. Será que a gente ia fazer isso? Será? Hein? Meio louco, né? Sacrificar o filho? É loucura. Mas Abraão foi lá. O que Abraão ensina a seu filho Isaac quando ele faz isso? Alguém consegue ter uma ideia? O que Abraão ensina para Isaac? Quando obediência. Ah, essa galerinha está prestando atenção no cultinho, rapaz. Ó, pode passar. Abraão e Isaac, olha lá. O que Abraão ensinou? Ensinou a obediência. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Então Abraão ensina a Isaac: olha, confia em Deus, obedece a Deus, não é? Olha o versículo. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Abraão recebe então ali a dura missão de sacrificar seu filho. Mas Abraão confia em Deus. Abraão faz o que Deus pede. E aí quando Isaac fala assim: mas cadê o holocausto? Né? Cadê aquilo que será sacrificado? Abraão fala: calma, filho, Deus proverá. E no fim das contas, o que aconteceu? Deus proveu. Não foi isso? O que acontece quando a gente confia em Deus? Deus provê. O que acontece quando a gente faz aquilo que Deus mandou a gente fazer? Quando a gente obedece a Deus, Deus provê. E aí Abraão ensina a Isaac uma lição importante dos caminhos de Deus. Ensina a Isaac a confiar em Deus, a obedecer a Deus. Nós, como filhos, temos que aprender a confiar em Deus. Temos que aprender a obedecer a Deus. Nós, como pais, temos a missão dobrada, que a gente tem que aprender a confiar em Deus e a gente tem que ensinar nossos filhos
a confiarem em Deus. Então a gente aprendeu aqui já uma lição legal, não foi? Olhando para um exemplo de um pai na Bíblia. Outro pai e outro filho que tem uma lição: Davi e Salomão. De novo, Davi vai também falar sobre obediência. Só que é uma obediência diferente. Passa aí para mim. Olha lá. Ser obediente a Deus e andar no caminho de Deus. Essa é a lição que Davi passa para Salomão. Certo? Vamos lá. Guarde os preceitos do Senhor seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. Vamos de novo pensar um pouquinho em quem era o pai Davi, em quem era e quem foi o filho Salomão. De novo, eu disse que a gente tem uma obrigação. Qual é a nossa obrigação como pai? Ensinar. O que Davi fez? Davi ensinou. Davi falou: olha, filho, presta atenção, anda nos estatutos de Deus, faz o que está escrito no livro, obedece a Deus. Se você fizer isso, vai dar tudo certo. Ok? Foi isso que Davi fez. O que Salomão fez? Obedeceu cegamente até a morte? Não. Estou falando que essa rapaziada está prestando atenção no cultinho. Gabriel, você está ensinando bem, viu? Salomão não obedeceu ao pé da letra. Salomão chega uma parte da vida dele que ele começa a fazer o que? Ele casa com não sei quantas mulheres, tem não sei quantas concubinas, começa a adorar outros deuses, começa a fazer altares de outros deuses, começa a trazer para dentro da sua casa idolatria de outros deuses. O que está escrito no livro de Moisés? O que está escrito lá? Somente um Deus, não é isso? Adorar somente a um Deus. O que Davi ensinou para Salomão? Davi falou: Salomão, meu filho, obedece os estatutos de Deus, anda no caminho de Deus. Aí vem a dura realidade da vida, porque muitas vezes, nós ensinamos para os nossos filhos, mas nem sempre eles absorvem aquilo que nós estamos ensinando. Agora, isso a gente está pensando no pai que ensina. O pai que ensina, às vezes, ensina algo ao seu filho, e pode ser que o filho não absorva aquilo. Agora, e nós, como filhos, já que todos nós somos filhos, será que a gente consegue pensar alguma coisa que nossos pais nos ensinaram e que nós não fizemos? Nós, como filhos de Deus, será que conseguimos pensar em coisas que Deus nos ensina e que nós não cumprimos? Deus tem sempre falado com cada um de nós, eu tenho certeza disso. Deus falou com cada um de nós. Nós fazemos tudo o que Deus nos ensina? Por vezes não. Por vezes nós não fazemos aquilo que Deus nos ensinou. Não é isso? Mas aí tem outra lição. Tem uma lição muito legal. Uma lição que um pai ensina a seu filho. O pai do filho pródigo. Eu quero ver se vocês conseguem adivinhar qual é a lição que o pai do filho pródigo nos ensina. Qual que é? Qual é a lição que o pai do filho pródigo nos ensina? Estão pensando aí? Para falar, não tem erro não. Amor incondicional. Faça aí para mim. O amor verdadeiro. Depois que, vamos ver se é essa a história. Tinha lá um filho que tinha direito a uma herança, certo? Era isso, né? Aí
O pai chegou, estava lá tudo de boa. Chega o filho pro pai e fala assim: pai, guarda aí essa herança que eu vou pegar quando eu tiver 25 anos e vou investir no banco, porque eu fiz o curso de investimento da igreja metodista em Vila Rica. É isso que acontece na história? Não. O que acontece na história? O filho chega e fala assim: pai, passa aí tudo que é meu por direito, que eu quero curtir a vida. Vou sair fora, vou fazer o que eu quiser com o dinheiro é meu por direito. Foi isso? Aí ele foi, pegou dinheiro, saiu, gastou tudo. E aí o que ele faz? Ele volta, porque ele pensa: poxa, estou aqui, sem dinheiro, comendo comida de porco. Vou lá no meu pai, peço para pelo menos ser um trabalhador. O que o pai faz? O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este é meu filho que estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amor incondicional. É isso que esse pai ensina. Esse pai é o pai que nós temos que ser. Porque nós somos o filho pródigo. Todos nós somos o filho pródigo. Todos nós, em algum momento da nossa vida, viramos para Deus. Todos nós, em algum momento da nossa vida, negamos a Jesus. É pesado isso. Eu sei que é pesado. Mas todos nós, em algum momento da nossa vida, fizemos igual Pedro. E negamos a Jesus. Mas Deus nos ama incondicionalmente. E quando a gente chega a Deus, Deus fala assim: vai lá, pega a ovelha mais gorda, pega o bezerro mais gordo, pega o boi mais gordo, vamos comer, vamos festejar, porque esse era meu filho que estava perdido, mas foi achado. E nós, como filhos, aprendemos então de Deus esse amor incondicional. E aí, para fechar, a gente vai pensar um pouco em José e Jesus. Jesus tinha dois pais, assim como nós. Jesus tinha José, que o ensinava, pai de criação. E Jesus tinha a Deus. Então Jesus tinha a José e a Deus. Assim como nós temos um pai, nós também temos a Deus. Agora, vocês acham que José não ensinou nada para Jesus? Será que não? Primeiro já ensinou a ser carpinteiro, né? Porque a Bíblia fala que Jesus era carpinteiro, assim como José, não é? Então alguma coisa já ensinou ali. Agora, será que José não ensina nenhum valor? Vamos pensar um pouco na vida de José. Pensa você, José estava lá, chega um anjo, fala para ele: olha, sua esposa está grávida. Aí José fala assim: como assim? Não fiz nada. Como que ela está grávida? O que seria normal alguém fazer? Sair correndo, não é? Não seria plausível se ele fizesse isso? Vamos pensar de novo lá em Abraão. Deus chega para Abraão e fala assim: olha, vai lá e sacrifica seu filho. O que é normal alguém fazer? E alguém fala assim: Deus, dá licença, pô, como assim sacrificar meu filho? Então, José ensina o quê? José ensina também a obediência, mas ensina a obediência com a fé em Deus. Porque José ouve do anjo: olha, quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como sua esposa. José ensina a obediência, porque ele tem fé. Ele sabe que lá para frente vai se cumprir aquilo que estava sendo dito a ele. O anjo chega e fala para José: olha, sua filha, seu filho é filho de Deus, está lá na Maria, tal, você tem que cuidar dele. Ele tem fé em Deus. José então ensina a Jesus desde pequenininho: olha, você tem outro pai, que é Deus. Tenha fé nele. Tenha fé nele. Agora, a gente está falando tudo isso. A gente falou de Abraão, a gente falou de Davi, a gente falou do filho pródigo, a gente falou de José, falamos de Jesus.
Mas a gente sempre falou, olhando não só para os pais que tem aqui hoje, mas também olhando para nós, filhos. E todos nós somos filhos de quem? Filhos de Deus. Todos nós somos irmãos de Jesus. Não é isso? Agora vamos pensar assim, Jesus é o que então? É nosso irmão mais velho. A não ser que tenha alguém aqui com 2022 anos. Tem alguém aqui com mais de 2022 anos? Não, né? O Jairo o Jairo tem mais de 2022 anos. O Jairo então é irmão mais velho de Jesus, é isso? Não, somos todos irmãos mais velhos. Somos todos irmãos mais novos de Jesus, não é isso? E Jesus, como nosso irmão mais velho, Jesus como nosso irmão mais velho, nos ensina muita coisa, não é? O que vocês acham? De novo, lembra que eu perguntei como a gente se assemelha a Deus? Não foi isso que eu perguntei lá no comecinho? Como nós nos assemelhamos a Deus? Não é? Como a gente se assemelha a Deus? Convivendo. Não é isso? Como que a gente busca ser reflexo de Deus? Convivendo com Deus. E tem alguém que a gente pode olhar. Tem alguém que é o exemplo maior. Alguém que estava ali, ligado 100% com Deus. Que é nosso irmão mais velho. Jesus. Como a gente se assemelha a Deus? Nós nos assemelhamos a Deus, olhando para aquele que foi o primeiro filho. Ok? Eu quero que você lembre do versículo que a gente leu. Esse versículo que aqui dá para fazer 50 mil pregações, só nesse versículo. Gênesis 1, 26. Olha lá. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu não sou professor Pasquale. Eu não sou perito em português. Na verdade, eu queria ter uma gramática até melhor do que eu tenho. Aprendam isso, viu? Quem sabe escrever bem, falar bem, está feito na vida. Eu não sou nenhum professor Pasquale, mas pelo que eu saiba, está usando um verbo no plural aqui. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Era só Deus que estava ali? Espírito Santo e Jesus. Nosso irmão mais velho estava lá e nos fez. Sabe o que é isso? Isso é mensagem de esperança. Se você acha que você não pode se assemelhar a Deus, muda isso agora. Muda isso agora, porque Jesus estava lá, sabendo que ia ser feito carne. Deus estava lá e fez a cada um de nós a imagem e semelhança dele mesmo, de Jesus. Se Jesus veio, se Jesus teve convivência com Deus, orou a Deus o tempo todo, jejuou, se Jesus fez o seu ministério pelo Espírito Santo, nós também podemos fazer. Se Jesus foi reflexo de Deus na terra, a imagem e semelhança de Deus na terra, nós também podemos ser. Porque o nosso alvo é Cristo. Porque nós queremos nos assemelhar a Cristo. Porque a gente olha para Cristo, nosso irmão mais velho, aquele que obedeceu a Deus do começo ao fim, aquele que conviveu com Deus, aquele que aprendeu os preceitos de Deus, aquele que aprendeu a ser obediente a Deus, aquele que aprendeu a confiar em Deus, aquele que ensinou o amor verdadeiro de Deus, aquele que teve fé em Deus do começo ao fim. Mesmo quando ele ia morrer, ele orou a Deus e disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E mesmo quando não foi possível, ele permaneceu lá, obediente a Deus, seguindo o caminho de Deus, com fé em Deus. E eu concluo a mensagem trazendo na nossa reflexão justamente isso. Nós
todos nós temos um pai. Todos nós aqui que estamos na igreja, todos que estão assistindo a transmissão, fomos adotados. Eu não sei qual é a relação que você teve com seu pai, que você tem com o seu pai, eu não sei. Eu tenho uma boa relação com meu pai. Mas Deus te adotou como filha, como filho. E Deus tem uma mensagem para você que é filha, que é filho, tem uma mensagem para você que é pai, tem uma mensagem para cada um de nós, que é: seja reflexo de Deus na terra. Olhe para Jesus, olhe para o que Jesus ensinou, faça como Jesus, conviva com Deus, leia a Bíblia. Você não lê todo dia? Ok, separa uma vez por semana para ler, depois 2, depois 3, depois... aí vai. Ora, conversa com Deus. Sabe quando dá aquele aperto, que você não sabe a quem recorrer, não sabe com quem conversar? Corre para o banheiro e fala com Deus, como se você estivesse falando comigo, como se você estivesse falando com um amigo. É isso que Deus quer de você. Se você não tem um relacionamento bom com seu pai, tudo bem. Mas aqueles que têm um relacionamento bom com seu pai, o que é? O pai é aquela âncora, não é? É o porto seguro. Pai, você chega para o pai e fala: nossa, pai, aconteceu isso daqui na escola. É assim que Deus quer ter relacionamento conosco. Deus é Pai Celeste de cada um de nós. Deus adotou a cada um de nós. Mas Deus quer que a gente se assemelhe a Deus, que a gente seja a imagem e semelhança dEle, que a gente seja o reflexo dEle. Como que eu vou fazer isso? Convivendo com Deus, conversando com Deus, perguntando para Deus: Deus, o que eu faço agora? E aí Deus vai falar muito provavelmente: o que Jesus faria? Então faça. Não é? Jesus, nosso irmão mais velho, que fez o que Deus mandou. Mensagem para nós hoje é uma mensagem de esperança. É um desafio, sim, mas é uma mensagem de esperança. Porque houve um dia em que Jesus esteve aqui em terra e foi a imagem perfeita, a semelhança perfeita de Deus, e nós podemos alcançar isso. Esse é o objetivo daquele que é cristão. Cristão é isso, significa isso, se assemelhar a Cristo. Por isso que você vá para casa hoje pensando que Deus te adotou como filho, como filha, que Deus tem amor incondicional por você, que Deus quer te ensinar o caminho, que Deus quer que você aprenda o caminho para ensinar a outros, que Deus quer que você tenha fé, que obedeça a Ele. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje, amém? Eu vou pedir que você, se possível, se coloque de pé, feche seus olhos. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se você quiser pular, pula. Mas não fique sentado. E não fique com os olhos abertos. Feche seus olhos e pense. Comece a pensar em como é o seu relacionamento com Deus. Deus que é Pai. Deus que te adotou. Pense se você tem feito aquilo que Deus quer que você faça. Mas pense que se você não está fazendo, Deus te ama mesmo assim. Eu quero orar por você, eu quero orar por essa igreja. Eu quero que a gente possa orar juntos, agradecendo a Deus, porque Deus nos adota como filhos. Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Deus, primeiramente pedindo perdão, porque muitas vezes nós não obedecemos a Ti, muitas vezes nós não temos fé naquilo que o Senhor tem para nós, muitas vezes, Pai, nós não seguimos os Seus caminhos, mas Deus, nós somos gratos, porque o Senhor tem amor incondicional por cada um de nós. Pai, nós nos colocamos diante de Ti como filhas e filhos, pedindo a Sua misericórdia sobre cada um de nós. Sua misericórdia é incondicional, Seu amor incondicional venha a abundar sobre a vida de cada um aqui, sobre a vida de cada filha, de cada filho.
que o seu perdão seja derramado sobre nós, mesmo nas vezes em que nós não seguimos os seus caminhos. Mas Deus, que o Senhor esteja nos ensinando a ser cada vez mais a imagem e semelhança de Ti. Olhando para o Teu Filho Jesus, nosso irmão Jesus, que veio e fez tudo aquilo que o Senhor mandou, para se cumprir o que estava escrito, para que nós tivéssemos a salvação e para que a gente pudesse, Pai, fazer o que estamos fazendo aqui agora como igreja, unidos, orando a Ti, tendo, Pai, liberdade de se colocar diante de Ti, para conversar contigo, para ter intimidade contigo. Pai, ensina a cada um de nós a termos convivência com o Senhor, a termos intimidade com o Senhor, a aprendermos do Senhor a sermos a sua imagem e semelhança e a sermos reflexo do Senhor na terra. É assim que nós oramos, pedindo e agradecendo no nome do nosso irmão mais velho, no nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém e amém.